Já comentamos uma vez que a distância do pensamento e o universo está na própria velocidade da conexão do pensamento. Muitas vezes, a distância do universo e o pensamento humano está no farfalhar dos galhos da árvore, ao sentir a delícia do vento a tocar-lhe as folhas, como uma mão sedosa a acariciar os cabelos. A distância que existe do homem com a espiritualidade está nos seus pensamentos expansivos, percepções que ele busca a presença do Criador, ou de pensamentos sombrios que introjetam a angústia e o peso do dia. Caros, sempre que falaremos de alguma coisa, citaremos algo que conhecem para que possa ter esse parâmetro da compreensão de seu pensamento desenvolvido, alcançando àquele que sabe muito e àquele que sabe pouco. A humanidade terrestre tem uma diferença, uma escala de entendimento e sabedoria, de compreensão da vida e da espiritualidade, que causam muitas vezes abismos entre o comunicador e o intercomunicador. A intercomunicação, a compreensão da espiritualidade e o olhar doce da espiritualidade sobre vós, quase todo o tempo é ignorado. O hábito de buscar os penates e o hábito de recorrer à espiritualidade só nos momentos de dores acabam por criar altares para deuses sempre esquecidos, sempre empoeirados. Já foi advertido que o coração do homem está onde ele coloca os seus tesouros e raramente os tesouros espirituais estão o tempo todo em seu coração. O dia a dia, o corre-corre, os estímulos e a angústia e o peso do dia faz com que o homem desconecte-se da espiritualidade superior e da inspiração permanente e constante sobre esta vida ativa e luminosa em torno de vós. É compreensível que o homem se sinta sozinho, que ele se sinta desamparado, porque o olhar busca o estímulo das coisas concretas que conhecem em torno de si e raramente busca o campo energético, a pulsão do pensamento que não está por lado de fora daquilo que conhece, mas o fora do universo, que está longe do olhar e completamente interiorizado na mente intuitiva do espírito que habita um corpo. Sabemos que pensar meditativamente sobre o que nos envolve e o que nos traz de bom e de melhor
demanda parar os estímulos de todos os instantes e aquietar o corpo, a mente, o coração. Deixar o espírito falar alto e deixar a natureza espiritual lhe falar à mente. É necessário aprender a aquietar o coração para ouvir o doce pulsar da criação. E é por isto que falaremos muitas vezes de coisas que conhece, como caminhar, subir a escada, olhar a praia e o mar, observar os céus, ou contemplar a obra da natureza ao seu redor, para que assim, desta maneira, possa compreender a beleza daqueles que vos rodeiam. Terezinha, o ser espiritual que habita um corpo material, vivendo uma etapa, uma experiência passageira, anseia pela libertação e anseia pelo aprendizado, hesitando-se sempre na vida material e com a vida espiritual, vai passando os dias sem se aperceber que cada dia que vive é menos um dia na experiência encarnatória. Reclama muitas vezes das estrias, da flacidez, da ruga que teima em surgir, dos cabelos brancos que necessitam tingir, sem observar que a cada dia fenecem um pouco mais. Mas é necessário que o que está murchando por fora esteja crescendo e brilhando por dentro. É necessário que o corpo de carne se perca para que o corpo espiritual possa surgir forte, brilhante, purificado diante das esperanças e diante das experiências. Este é o motivo de tantas etapas de experiências. Aprender. Não se apegues a coisas externas. Compreendam as coisas espirituais. Não pense que está chegando o momento de partir, porque está chegando, na verdade, o momento de ir. Mas esse chegar não é tão rápido quanto imaginas, e não tão lento quanto queiras. Apenas aproveitem a ocasião para ensinar. Aproveitem a ocasião para evoluir. Pedro Arantes. Eu aprendi, a duras penas, que a oficina que eu trabalhava não era assim a coisa mais importante do mundo. Eu aprendi a duras penas que a organização que eu tanto exigia não era assim tão importante quanto eu queria. Ao despertar na espiritualidade, descobri
que estava num mundo desconhecido e, o que é pior, não era tão belo quanto eu queria. Eu sonhara toda a minha vida e falara do paraíso como se ele estivesse ali ao alcance das minhas mãos. Acreditava nisto, pois todos os fins de semana dedicava-me ao culto regular. Na parte da manhã, junto com as crianças na evangelização, e à noite o culto de adultos para a própria educação. Mas estava sempre pronto a criticar o irmão que fazia melhor do que eu, ou também perseguir o que dizia não ter oportunidades, porque não podia, pelo seu trabalho que muito exigia, ou porque teria que estudar ou coisa parecida. Enfim, nem notara que era um crítico permanente. Fazia o meu trabalho com zelo e cuidado, com o mesmo zelo e com o mesmo manias, com as mesmas manias do meu próprio trabalho material. Não percebia que eu era um crítico assíduo e azedo de mim mesmo. E que o paraíso que eu tanto queria, que tanto almejava, não estava diante de mim, sentia os pés frios, a lama constante, a escuridão, os raios e os trovões que cortavam os céus, assombrando-me a alma e mostrando-me diante dos olhos esbugalhados as criaturas nada agradáveis que surgia diante de um relâmpago e um. Sabia que estava preso num pesadelo em um lugar que não era o meu, verdadeiro inferno, sem saber que eu que havia construído. Era perseguido, era vítima de todas as gozações, desde palavras de baixo calão até ironias azedas e críticas ácidas que queimava minha alma. Até que um dia, em puro desespero, eu disse: Senhor, mas cadê o paraíso que eu tanto queria? Aquele que eu trabalhei para conseguir? Se eu ia no culto da manhã com a evangelização das crianças e no culto da noite com os adultos para o aperfeiçoamento, porque me oferece os infernos? Porque me oferece pão tão amargo? Eu que procurei te oferecer pão tão doce. Na obra sacrossanta de teu nome, pergunta feita com sinceridade e resposta imediata por um ser luminoso que disse: Estás aqui porque deseja e porque queres. Sabes bem que tua mente te culpa porque sabes que é um crítico, mas nós não te colocamos aqui. Podes muito bem estar no paraíso que criaste ou mesmo em outros lugares, se assim o quiseres. Mas esse lugar de dor é a tua mente que constrói. E eu disse: leve-me para qualquer lugar que não seja este e ensina-me a não produzir tamanha monstruosidade. E ofereceu-me uma escada para subir. Os primeiros degraus foram tão fáceis, rápido, ligeiro, sem estar cansado, correndo, porque queria sair daquele lugar infernal. E depois essa escada foi ficando tão íngreme, que parecia-me que jogava para trás. E eu tinha medo de cair, e agarrava-me aos seus beirais e gritava desesperado que eu precisava continuar subindo. E as minhas mãos sangravam, eu enchia-se de dor e eu dizia: Senhor,
Tiraste-me de um inferno para um. E mais uma vez a voz dizendo: é tua mente que assim o constrói. Vamos, saia-te daí. Para cair num deserto seco, de sol escaldante, de areia quente. E eu dizia: não é possível uma coisa dessa. Eu saio de um inferno para um outro. Como é que pode uma coisa dessa? E agora eu já acredito que seja a minha mente que está construindo. Por que estas coisas? E mais uma vez, o anjo querido de Deus diz: em toda a tua existência, não aprendeste a conviver com as pessoas, nem se sentar para uma boa conversa, nem se libertar num riso solto, na conversa despreocupada e social, conquistando amigos que pudessem velar por ti. Por isso que a sua mente cai de um inferno ao outro, porque não cultivaste amigos. Apesar do Mestre Jesus ter nos ensinado, que nos chamou de amigos e nos colocado na condição de amigo, escolheste ser inimigo de si próprio. Sou o único amigo que tens, porque estava atrelado a ti como teu amigo de cada dia, o teu protetor. E mesmo assim, saindo de uma região para outra da construção de sua mente, não se propõe a um convite sincero de uma conversa amiga comigo. Caí-me de joelho, implorei perdão a Deus, a Jesus, a todos os anjos e disse: meu amigo, preciso de ti. Sei que és meu amigo e que eu não sou teu, mas ensina-me a amar, ensine-me a ser seu amigo. E então ele sorriu, e foi o sorriso mais lindo que eu já vi na vida, e disse: vem, meu amigo, para o meu jardim, para a minha casa, para o meu lugar. E quando estiveres pronto, construirá o teu próprio. Desde então estou albergado na casa do meu amigo. Procuro não ser trabalhoso, aprendendo, estudando, fazendo caravanas e vendo o trabalho humano, aprendendo a ser amigo, aprendendo a ser um espírito social, aprendendo a deixar os primeiros anjos da guarda chegar até mim, que é o meu semelhante, que é o meu igual. Rafael dos Anjos.